Uma das coisas mais perigosas é a arrogância. Conhece gente arrogante? Aliás, gente arrogante costuma dizer o seguinte: tem dois modos de fazer as coisas, o meu ou o errado, você escolha. Gente arrogante é gente que acha que já sabe, que já conhece, que não precisa mais aprender. Aliás, gente arrogante costuma, tudo que você fala ele já viu, tudo que você conta ele já fez. Tudo que você fala, eu estava vendo um filme, já assisti. Você fala de um restaurante, ele já comeu lá, você fala de um lugar, já visitou. Aliás, gente arrogante costuma dizer o seguinte: tem dois modos de fazer as coisas, o meu ou o errado, você escolha. Cuidado, porque o arrogante não tem dúvida. A pessoa arrogante nem vem para uma palestra, porque se ela já tem certeza, vai fazer o quê? Quando você se dispõe a vir, trabalha, compra um ingresso, paga um recurso que não é pequeno, se organiza, vem para cá, fica, vai sair às 10 horas da noite, espera. Já pensou? É sinal de que você tem a necessidade, sim, de colocar parte das ideias que tem para refletir, meditar. E não ser morno ou morno, e procurar fazer ali o melhor. É interessante isso. Está circulando esses dias agora no mundo digital uma fala minha de algo que era verdade. Eu, durante muitos anos, dei aula na graduação, na universidade, não só na pós, mas na graduação. E eu dava aula de filosofia no primeiro ano. Tive alguns cursos da PUC São Paulo. E toda classe que você entra, sempre tem um aluno ou uma aluna que é mais arrogante. Que é aquela pessoa que você sabe que vai perturbar o andamento coletivo. Não porque a pessoa tem dúvida, mas porque ela tem excesso de certeza sobre ela. E eu, para fazer um levantamento no primeiro dia de aula, para saber quem era arrogante, porque aí você já começa a lidar, eu sempre fazia uma pergunta no primeiro dia, falava, gente, assim que a aula começava, para fazer aqui um levantamento de conhecimento, por favor, levante a mão quem já leu algum livro do Sócrates. E sempre tinha um outro que levantava. Sócrates não escreveu nenhum livro. Não há nenhum livro do Sócrates. O que eu posso fazer nessa hora como professor? Humilhar o menino, esmagá-lo, mostrar para ele o lugar dele e perdê-lo. Em vez de eu fazer o meu melhor, fazer o óbvio. Não, eu não posso fazer isso, mas também não posso deixar passar a situação. Então, na hora eu dizia, porque sempre tinha outro, dizia o seguinte: eu acho que você não ouviu direito, né? Porque o Sócrates não escreveu no meu livro. Eu acho que eu falei Sócrates e você entendeu Sófocles, que esse sim escreveu o livro. Normalmente ele dizia, esse mesmo, mano. Tá? Quando a aula terminava, eu não deixava ele embora. Eu dizia, fica um pouquinho que eu quero falar com você. Terminava e dizia assim, o seguinte, não na frente da sala. Para quê? Não era uma atividade de humilhação. Era uma construção pedagógica da relação. Chamava e dizia o seguinte, para quê? Para que você fingir que você sabe algo que não sabe? Porque se você finge que sabe algo que não sabe, você continua sem saber. Mas se você admite algo que não conhece e encontra pessoas que possam te auxiliar a conhecer, você sai da mediocridade. Porque a pessoa medíocre é aquela que finge que sabe, quando nada sabe. Ou pouco sabe. Humildade intelectual. Humildade é diferente de subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se humilha, se rebaixa, se é pequena. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe que ela não sabe, aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita coisa juntas, aquela que sabe que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro. Humildade intelectual. Eu, Cortella, sei muita coisa, mas eu sei que eu não sei muita coisa. Isso significa que eu me coloco a caminho para conhecer o que ainda não conheço. Quando em 2018 o Pedro propôs, com a agência Sofia, que é a agência dele de conteúdo digital, que eu entrasse nesse circuito, eu dizia, para quê? Tenho carreira, não precisa. Tivemos várias discussões. E fomos crescendo em algumas condições.
E hoje, quando eu olho, são 16 milhões de seguidores nas redes e eles partilham. Claro que muita gente coincide, está em duas redes, mas no total, como universo ampliado. Eu sou um professor de filosofia. Nessa hora tem duas possibilidades. Eu sento e digo, nossa senhora, eu não preciso fazer mais nada agora. Vou ficar na beira lá da pousada, mergulhado dentro do Pantanal, só vendo jacaré de papo amarelo e eu de papo pro ar. Ou eu posso assumir a perspectiva de lembrar aquilo que disse Sócrates um dia, uma referência na filosofia, a tal ponto que a filosofia antiga é chamada de pré-socrática, socrática e pós-socrática, quando Sócrates diz, só sei que nada sei. Claro que Sócrates não era tonto. Quando ele disse só sei que nada sei, ele não estava querendo dizer que ele nada sabia por inteiro, que isso seria ofensivo a quem o elogiava. O que ele quis dizer é só sei que nada sei por inteiro, só sei que nada sei por completo, só sei que nada sei que só eu saiba, só sei que eu nada sei que eu não posso um dia vir a saber. Porque a gente precisa cautela para tomar conclusões apressadas em relação ao que nós temos de fazer. A principal marca e tarefa que temos de partilhar com as outras gerações que conosco convivem nessa contemporaneidade é construirmos uma trilha de propósitos em que a gente não admita a mediocridade como sendo nosso horizonte, em qualquer área, no âmbito da política, da religião, da profissão, do negócio. Claro, afinal de contas, os caminhos são múltiplos, só que há um contributo imenso das gerações que estão chegando e há um contributo imenso das outras gerações que já estavam. Isto é, muita gente aqui tem muito mais idade, como é o meu caso, do que os jovens que entrarão na nossa sala de aula ou entram na nossa sala de aula. Há muita coisa que eu posso contribuir e o contrário também. Parece óbvio, nem sempre se admite essa percepção de ambos os lados. Há hoje, por parte, como eu dizia, de uma parcela das novas gerações, uma certa mitificação do passado. Alguns, por exemplo, decidiram, e vêm fazendo, ir buscar suas raízes nos países da onde os seus ancestrais vieram. Que é uma viagem quase que de natureza ontológica, para usar um termo da filosofia, em que se vai para o lugar onde os avós ou os bisavós vieram, né? Porque nossos avós e bisavós vieram, às vezes, de outros países, como é o caso da quase totalidade de nós aqui, mas eles queriam deixar aquele lugar que vieram para trás. Porque aquilo, se alguém vivesse no lugar onde ele pudesse ficar, teria ficado. E veio porque não podia ficar. E ao vir, quis romper. Pois bem, uma parte da nova geração vai em busca dessas raízes. E é claro que vai buscar as raízes nas nações onde avós e bisavós viveram, porque aquilo dá uma certa identidade num mundo de volatilidade, de velocidade, de superficialidade das relações, em que a gente está num instante e que, vez ou outra, é preciso deixar claro algumas coisas em que você o tempo todo está sendo avaliado. Eu, essa semana, aliás, anteontem, em relação a um dos meus filhos, por conta até de um debate que tivemos de natureza profissional, eu tive que lembrar ele algo que às vezes ele esquece. E eu também não posso esquecer disso em relação a ele. Mas eu tive que lembrar ele por escrito. Você não é nem meu juiz e nem meu avaliador. Não é você que decide e nem eu estou pedindo para você me avaliar. Claro que ele pode falar a mesma coisa para mim, ambos somos adultos. Ele diz assim, não, mas você tem o direito de fazê-lo, você é o pai dele. A relação de adultos pressupõe uma capacidade de equidade. Claro que a minha responsabilidade, a noção de reverência e respeito, ela coloca uma outra condição também. Mas nós hoje temos relações em que o mundo digital, por exemplo, nos colocou sob perspectiva o tempo todo. Eu, por exemplo, estou nas redes sociais. Escrevo livros, faço comentário de TV e de rádio, sou professor. O número de pessoas que decidiu que ela pode palpitar sobre a minha existência, sobre as minhas escolhas, minhas opções, o que eu falo, o que eu escrevo, é imenso. Você já imaginou? Pessoas escrevem dizendo, você precisa tirar essa barba. Quase que eu respondo de volta, o que você tem com isso? Eu não sou um servidor público, eu sou uma pessoa pública.
Ser pessoa pública é diferente de servidor público. Um servidor público tem que dar satisfação. Ele está sendo remunerado e contratado por uma sociedade para prestar serviço, seja no executivo, no legislativo ou no judiciário. Ele sim tem que dar satisfação a quem é o seu patrão. Mas eu sou só uma pessoa pública e, de repente, as relações apressadas se dão de vários modos. Eu, num comentário que fiz no rádio na sexta-feira, lembrei, hoje o grande tribunal que funciona 24 horas é a família. Você tem grupos de redes sociais com a família, é um tribunal dioturno. Ele funciona 24 horas, sem interrupção. Você está sendo avaliado, julgado, não só eu, qualquer um de nós. Se você não der bom dia para todo mundo, às 7h12, se você deixar algum para trás, parece uma ruptura de sangue. Mas é a mesma pessoa que nunca te procura para oferecer nada. Teu celular tocou. Hoje a gente tem identificador de chamada. Você vê o nome, você sabe que a pessoa vai pedir alguma coisa para você. Ela nunca liga para te oferecer um saco de manga, 1 litro de jabuticaba. Só liga para pedir. Mas te avalia, te julga, se chateia, fica melindrada ou melindrado se você não responde bom dia, família. E nós começamos, de repente, a nos perder e nos enredar em algumas trilhas que levam a lugar nenhum. E não sobra para nós tempo para aquilo que é importante. Nós passamos uma boa parte do tempo cuidando do urgente e deixamos o importante de lado. Claro que o urgente tem o seu lugar. Aliás, o urgente também tem que ser lidado, mas ele não pode obscurecer o importante. Por exemplo, o que é urgente? Garantir modo de sobrevivência, mas não é a qualquer custo. O que é urgente? É você lidar com aquilo que é a tua tarefa, que aliás te dá o retorno em relação às tuas condições, mas ela não é exclusiva. Uma parte de nós, repito, se dedica e está formando novas gerações com a perspectiva do urgente, deixando de lado o importante. O que é o importante? O importante é aquilo que faz com que a vida tenha propósito. Afinal, um dia partimos. E meu avô Ettore, italiano, todos os dias, quando nós, os netos, acordávamos de manhã, e ele vivia no interior de São Paulo, e quando a gente lá estava e podia encontrá-lo, meu avô, todos os dias, quando a gente acordava, ele nos perguntava sempre 2 coisas. E eu passei a vida perguntando isso aos meus filhos, e agora, quando posso, pergunto aos meus netos. Todos os dias, assim que a gente acordava, ele perguntava, quais são os teus planos para o futuro? Todos os dias. Isso era irritante. Porque isso nos obrigava a ter que pensar em futuro. E eu só queria aproveitar aquele momento. E ele dizia, não é para você não aproveitar, apenas que você não pode só aproveitar o momento.